hoje todos nós estamos aqui fazendo um pouquinho de terapia com a psicóloga e psicanalista, doutora Maria Giuliesi. Doutora Maria, ou como diria, como minha amiga, Maria. Isso. Você falou um pouquinho de uma patologia que é a identificação de muitos executivos com a ideologia da empresa e, portanto, uma perda de senso da sua própria identidade, né? A identidade é a identidade corporativa. E aí você volta para casa, ou você está no ambiente social e você é sempre o fulano ou a beltrana da empresa tal. E aí você é toda uma... né? Você tem uma carta de intenções do que você vai fazer. O que acontece, na verdade, neste jogo entre o que eu sou e o que eu acho que eu preciso ser para me manter na empresa ou para ser aceito socialmente? Esse descolamento, ele acontece porque a empresa é doente e, portanto, eu, para ser um líder, entre aspas, nesse caso, com todo respeito ou com toda a falta de respeito, eu, para ser um líder, eu preciso ser um porta-voz de uma ideologia que não necessariamente corresponde ao que eu sou e ao que eu sinto, né? Então, é a empresa que está doente ou são as pessoas, porque a empresa não é uma coisa abstrata, ela é feita de gente, né? Ou é uma sociedade doente que se expressa com mais força ou com uma força mais concentrada dentro do ambiente corporativo. Eu fico preocupada da gente caracterizar exclusivamente como uma doença, né? Porque são distorções e são distúrbios que acontecem dentro do mundo corporativo e que levam o profissional a ficar identificado. Se o profissional não se identifica com as ideologias do mundo corporativo, ele está fora desse mundo corporativo. Ele não cabe, ele não é aceito, ele não é reconhecido e não é valorizado, né? Muitas vezes, quando eu trabalho com os executivos que acabaram de sair da empresa, eles ficam muito surpresos de perceber que eles estavam muito longe de si mesmos. De novo, me faz lembrar o Fernando Pessoa, né? Eles dizem algo parecido com isto. Começo a conhecer-me, não existo. Eu sou um intervalo entre o que eu desejo ser e o que me fizeram. Então, puxa vida! Maria, repete isso, por favor. Começo a conhecer-me, não existo. Sou um intervalo entre o que eu desejo ser e o que me fizeram. Quer dizer, no afã de crescer, de evoluir, eu atendo o desejo do outro, acreditando que com isso eu vou ser querido, amado, reconhecido e valorizado, né? E aí eu fico no lugar do desejo do outro e esqueço do meu. Talvez isso explique um pouquinho, Maria. Eu acabei de ler uma pesquisa sua, feita com presidentes de empresas, só com altos executivos, e nessa pesquisa você diz, claro, uma série de descobertas que você faz ali, são muito contundentes, inclusive, mas uma em particular me chamou a atenção. A grande maioria, ou a totalidade praticamente dos entrevistados, afirma que uma das partes mais importantes do seu dia a dia profissional é um negócio chamado networking. Eu, como também sou empresária, eu sou muito convidada para atividades do chamado networking. E eu me sinto muito privilegiada por não ter uma necessidade de me grudar a nenhum grupo humano para sentir que eu tenho alguma identidade. Mas no convívio com esses grupos de networking, eu tenho sentido muita solidão das pessoas nunca verbalizada, né? O papo gira em torno do seu novo barco, ou o carro importado que está parado no porto, imagina que absurdo essa coisa toda, não é? Ou viagens impressionantes, ou no caso da mulher, né, as suas últimas joias. Isso acontece mesmo, não estou querendo agora também, gente, ser pejorativa. Eu acho que tudo é válido, mas muitas vezes predomina uma conversa um pouco mais superficial. Dificilmente a conversa vai para um nível mais profundo, mais humano, mais de troca mesmo, troca pessoal. Sabe, Cristina, não vai para um nível desse, porque nesse mundo não cabe esse tipo de conversa. O executivo, o profissional que tenta ter esse tipo de conversa no mundo corporativo, ou no high society, ele não é acolhido. Então, ele faz a conversa
que esse meio estimula ele fazer. Agora, uma coisa que eu acho importante frisar aqui é que se tem uma ideia dos profissionais como alguém que vive num mundo ilusório, lá fora da realidade. Na verdade, esses profissionais, para fazerem este personagem, que é o personagem idealizado pelos editores das grandes revistas especializadas, né? Para ele representar esse personagem, ele faz uma violência com ele mesmo. E esse profissional sofre. Ele tem poucas alternativas, ou ele entra em sofrimento, ou ele se aliena no desejo do outro. Certo, o que é um sofrimento aí encapsulado. Ele fica alienado, né? E tentando atender o desejo do outro, e tentando corresponder às expectativas de mercado, e faz um esforço danado. Agora, o mais forte é que ele sofre, ele é uma pessoa como outra qualquer. Lógico. Né? E isso precisa ser reconhecido para ele ganhar espaço. Ele só vai ganhar espaço e só vai poder atuar de uma forma melhor se ele se apropriar da própria vida. E da própria voz. Pensar, da própria voz. Da própria voz. Porque a gente vê tanto os executivos dando entrevistas e falando para lá, falando para cá, e aquilo que você falou, né? Quer dizer, existe toda uma mídia feita para te jogar os holofotes e tal e coisa. Você que é psicanalista, você falou, olha, nem sempre a gente pode chamar isso de patologia. Eu não consigo entender como não patológica uma situação em que eu sou colocada na posição daquela que tem voz. Eu sou a líder aqui. Então, a minha voz é uma voz que deveria reverberar sobre as equipes, sobre o setor. Desde que ela corresponda, né, ao que a empresa quer que eu diga. Então, a minha verdadeira voz não tem permissão para aparecer. Ela não tem lugar. Então, eu sou aquela que tem voz, desde que eu não use a minha voz. Isso é uma coisa de enlouquecer, Maria. É de enlouquecer isso aí. Isso gera sofrimento, e aí uma das alternativas de evitar o conflito entre a minha voz e a voz do outro é ficar alienado e delegar o meu pensar para o outro. Então, eu atendo as demandas e as orientações dos gurus de plantão e correspondo àquilo que é o politicamente correto. Então, quando você vê as entrevistas ou as mesas redondas desses profissionais, eles têm muito receio de se expor. Alguns deles não têm nem autorização da empresa para se exporem de forma mais explícita. Eles têm que, o assessor de imprensa tem que avaliar se ele pode falar e o que ele vai falar. Estamos precisando de novos guerreiros, minha gente. Se você não consegue realmente assumir a sua própria voz, desperta em você esse novo guerreiro. E a gente volta já já com a doutora Maria Giuliesi.